E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renault, professor aqui do Parabólica, segundona de História Geral pra gente falar sobre origem e o Reino de Roma, ou a fase da monarquia romana, que é a fase inicial de Roma. Semana passada já falamos dos povos etruscos, que foram um dos povos que participou dessa monarquia romana, e hoje a gente vai falar da política, da sociedade, vai falar dos principais povos também, vamos falar dos etruscos aqui. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo para ajudar o canal a crescer. Falta muito pouco se você estiver vendo esse vídeo na segunda-feira, dia 20 de abril, muito pouco para chegar aos 400 mil inscritos. Aqui tem História Geral, Brasil, Filosofia, Sociologia, tem conteúdo completo para o Enem e demais vestibulares, certo? Então vamos lá, primeira coisa que a gente precisa entender aqui, monarquia. Roma vai passar por três fases. Fase de monarquia, a fase de república, que talvez seja uma das partes, né? Na verdade é a mais emblemática, e depois o império, que vai ser já a parte da decadência. A monarquia é bem mais simples, ela é bem mais fácil de compreender, porém é onde se inicia a base das estruturas, principalmente políticas romanas. Mas primeiro vamos entender a questão do mito, as lendas da formação de Roma, né? Inicialmente um povoado que se formou depois que se tornou uma república e um grande império. Roma se forma em 753 a.C. Mas como assim? Primeira coisa, a gente vai ter a relação da formação de Roma ligada a algumas, né, ou a uma diáspora grega. Afinal de contas, a Península Itálica, né, onde se localiza, onde é a Itália, chegou em alguns momentos a ter colônias gregas ali formando. E a gente vai ver isso muito. Assim como a gente sabe, existem poucos documentos sobre isso, então a gente tem que tentar se aprofundar o máximo que a gente pode nos documentos existentes. Assim como na Grécia, que a gente tem em obras literárias como a Ilíada e a Odisseia, né, do poeta Homero, em Roma a gente vai ter também a Enéas, né, o poema Enéas de Virgílio, que data do século I a.C., mais ou menos, que possivelmente existiam fatos ali que ele colocou em seu poema que são bem fantabulosos, mas existem coisas que talvez tenham sido colocadas baseadas em fatos que ele conhecia, né, do que vinha da cultura romana de fato. E o que se trata isso? Se trata de Enéas, o troiano Enéas, que migrou, né, que viajou pelo mar Mediterrâneo até chegar na Península Itálica, mais especificamente ali na região do Lácio, que é a região central onde se localiza Roma. Então, quando a gente fala Lácio, a gente está falando da região onde se localiza Roma, uma região, inclusive, montanhosa. E ali ele vai se casar com Lavínia. Lavínia era uma filha de um rei latino. Então, a gente vai ter a união aí dos povos gregos, os helenos, possivelmente dóricos, jônicos, com os povos latinos, certo? Era muito comum você já ter pequenos reinos, tá, espalhados pela Europa naquele período. Quando a gente fala um rei latino, eram geralmente reis de pequenos povoados, assim como Roma vai ser no início, tá? Não imaginem impérios, imaginem reinos pequenos mesmo, de fato. E dali a gente vai ter Enéas casado com Lavínia, ele vai criar uma cidade que ele vai dar o nome em homenagem à sua esposa Lavínio, a cidade de Lavínio. E ali eles vivem. Aí o seu filho Ascânio, depois já crescido, se muda e forma também uma outra cidade chamada de Alba Longa. Pronto. A gente está todo ali na região do Lácio, a gente está ali na região onde antes da criação, da formação de Roma. Passados 400 anos, os herdeiros de Enéas e Lavínia e de seu filho Ascânio, ali vivendo em Alba Longa, a gente vai ter um rei chamado Numitor. Numitor, descendente, então, dessas gerações que a gente falou aqui, que começa lá em Enéas, né?
O Numitor, ele vai ser deposto pelo seu próprio irmão, que vai, para evitar novos conflitos, vai matar todas as gerações aí de seu irmão, né, que é o antigo rei que agora foi deposto, deixando aí o rei, que estava, de fato, ele foi preso, né, ele foi deposto, inclusive fugiu, e a sua filha, Rhea Silvia, a obrigando a se tornar uma sacerdotisa que não poderia então se casar, não poderia ter filhos, não poderia deixar herdeiros ao trono de Alba Longa. Só que aí a gente já está falando de coisas que podem convergir entre história, de fato, e mitologia. Rhea Silvia vai acabar engravidando de Marte, o deus da guerra. Então já existe uma grande influência das mitologias que cercavam a região. Vocês já podem perceber aí. E aí, por conta disso, o rei Amúlio se vê mal com isso, porque ela deixou de fato herdeiros, e ainda herdeiros, filhos de deus Marte, o deus da guerra. Ele prende ela, Rhea Silvia, e os seus filhos, né, que na verdade foram 2 filhos gêmeos, Rômulo e Remo, ele coloca num cesto e joga no rio. O rio em questão, que é o rio Tibre. Bom, aí a história já fica um pouco mais conhecida daí para frente, porque esses 2 irmãos, eles evitaram, né, a morte deles foi evitada porque eles foram encontrados aí às margens do rio Tibre por uma loba que os inicialmente amamentou. Isso é muito importante aqui pela mitologia, que as pessoas precisam entender. Eles não cresceram com a loba, mas calma aí que a gente vai falar um pouquinho disso. Eles foram amamentados por uma loba inicialmente, e logo depois eles foram encontrados por um pastor de ovelhas, Faustulo, que com sua esposa Acalarência vão criar os 2 meninos, os 2 herdeiros aí, Rômulo e Remo. E agora sim, eles crescem com esse casal mais humilde, Acalarência e Faustulo. E, bom, de acordo com a história, eles, no seu crescimento, eles faziam altas aventuras ali na região, na zona rural, ali na região do Lácio, e o Remo acabou sendo preso em uma determinada circunstância. Ele acabou sendo, na verdade, sequestrado, porque eles promoviam pequenos saques ali, os 2 juntos, né? E ele acabou sendo sequestrado e levado a Alba Longa. Bom, o Rômulo, né, que foi contar ao seu pai, né, o Faustulo, e o Faustulo acaba falando para eles que, na verdade, eles não são filhos de Faustulo e Acalarência, que na verdade eles têm uma história que vieram já de Alba Longa, que já existiam rumores de que eles seriam filhos, por exemplo, de Rhea Silvia, e que na verdade eles poderiam ser aí de fato os herdeiros daquela cidade, ou os herdeiros legítimos daquela cidade. O Rômulo se organiza, vai a Alba Longa, vai até a cidade e consegue recapturar o seu irmão Remo, e eles conseguem fazer um motim ali, ao passo que eles conseguiram matar o rei que depôs, né? Que depôs aí os seus antepassados. E com isso, Numitor é recolocado no trono, com honras à sua mãe legítima, Rhea Silvia, e Amúlio, né, o irmão, né, o usurpador do trono, acabou sendo morto. Bom, essa é uma história mitológica que a partir daí a gente continua mais um pouquinho, que Rômulo e Remo percebem que aquela região não era de fato para eles aquela cidade, e eles resolvem ir onde supostamente eles teriam sido encontrados pela loba, que os salvou da morte, e dali eles saíram com outras pessoas da cidade de Alba Longa que não queriam viver, pessoas indesejáveis, pessoas que não se sentiam também muito bem acomodadas na cidade, e eles saíram em bando para formar, saíram em grupo para formar uma nova cidade, uma nova terra. E ali na região de Aventino, que é um dos picos, né, uma das montanhas que compõem, né, onde está localizada Roma, Rômulo e Remo, entram em divergências em relação a nome, a tipo de caráter que vai ter essa nova cidade. A questão é que Rômulo acaba matando Remo e se tornando o primeiro governante, o criador de Roma. E se tornou, de fato, o primeiro rei. Bom, aí a gente precisa entender o seguinte.
Essa história é colocada como o grande mito da criação de Roma. Mas será que ela não teve algumas coisas que a gente pode entender como metáforas para ver de fato a história real? Porque é muito difícil de fato, já que a gente não tem tantos documentos escritos nessa época. Mas é possível pensar pela cultura, por isso que a literatura está sempre ligada, muito bem ligada à história. De que possivelmente a gente já começa com a ideia, a indícios, a relatos, não relatos, mas a pesquisas, né? De que a própria loba, na verdade, não existiu uma loba que amamentou Rômulo e Remo. A própria loba era a própria esposa de Faustulo, que seria a Calarência, que era denominada enquanto loba porque era um nome que se dava, por exemplo, às profissionais do sexo na época, e a Calarência tinha um trabalho como profissional do sexo naquele período. Então, possivelmente essa ideia de loba era só um termo que utilizavam para chamá-la, e isso tudo foi se transformando ao longo da história, certo? Então, a gente começa a entender um pouquinho, tentando sair um pouquinho do que é mito, e é muito difícil fazer isso, mas tentando entender o que de fato é real. Mas o que é importante, o que a gente tira de lição dessa história que eu contei para vocês? A gente tira a importante lição que dá para entender, então, encontrar, ainda que não sejam precisos, relatos de relação de povos gregos com povos latinos, né? Então, a relação, sabíamos então que existiam já reinos ali vivendo. Então, existe toda uma relação, ainda que Troia não seja aquela parte que a gente vai entender como Grécia clássica, mas há uma relação, a gente sabe das diásporas gregas, por exemplo. Então, a gente consegue identificar algumas questões aí que são bem importantes para a formação do Reino de Roma. Enfim, o Reino de Roma, a monarquia romana, vai durar de 753 a.C. a 509, depois a gente vai ter o período de república e depois de império. E essa monarquia, onde Roma vai se formar em uma pequena vila simples, como eu já falei para vocês, aí a gente vai ter a presença aí de 7 reis ao longo desses anos, que são quase 200 anos, não chegam a 200 anos, e a contribuição de algumas etnias, de alguns povos, de algumas culturas. Os principais, como vocês já entenderam, são os latinos, bem da origem, ali de Rômulo e Remo. Mas a gente vai ter a presença de sabinos, que são outros povos que a gente vai identificar como indo-europeus, e lá já no final, do meio para o final da monarquia romana, a gente vai ter a presença dos etruscos, como a gente fez na aula da semana passada explicando quem eram os etruscos. E aí já dá para ter uma base. É monarquia, mas ainda é muito pequena. Logicamente, então, que a gente não tem um desenvolvimento muito grande das suas fontes econômicas. Então, nesse período de Roma antiga, de monarquia romana, do ponto de vista econômico, a gente vai ter o trabalho com a agricultura, principalmente baseada em cereais, como o trigo e a cevada, e a pecuária, através aí da criação de cabras, porcos, ovelhas, como era inclusive o Faustulo, né, que era um pastor de ovelhas, como a gente falou aqui recentemente. Então ainda é tudo muito, muito simples, ainda é uma vila que vai se expandir ao longo do tempo, então a presença inclusive dos etruscos vai ser muito importante, que vai trazer uma carreira militar a Roma, mas por enquanto ainda lá na criação, através lá do Rômulo, do rei Rômulo, né, que após matar Remo forma e funda Roma. Então ainda é tudo muito simples dentro Roma ainda é uma vila, um pequeno reino que constitui uma vila, em meio a vários outros reinos que existem no entorno, de várias outras cidades-estados que existem no entorno ali do Lácio. Porém, esse período já demonstra pra gente, é nesse período que a gente já começa a identificar as divisões sociais e políticas de Roma, que vão se estender, inclusive, até o período do Império Romano. Então, é pequeno, mas não deixa de ser importante esse período histórico aqui que a gente está falando. Por quê? Vamos tentar agora entender a organização social, e grande parte dessa organização social eu gostaria muito que você sempre pensasse para levar isso para as próximas aulas de República e de Império.
As primeiras grandes famílias que viviam em Roma, né, aristocráticas, né, você tinha a presença do rei, mas você tinha as primeiras grandes famílias que a gente vai chamar aí de gentes. Acho que para quem conhece a história da Grécia já vai identificar alguma coisa, porque na formação da Grécia a gente vai ter os genos ou genos, que aí se formam as sociedades gentílicas, clãs familiares, grupos familiares. As gentes, que a gente vai chamar aí, são os clãs familiares, e as famílias mais fortes serão as que vão ter mais poder, que vão estar sempre ali mais ao lado do rei de alguma forma, entenderam? E aí em cada gente, em cada clã, a gente vai ter a figura do paterfamilias. O que é isso? O nome, a gente está falando aí, vem do latim, é o pai de família. Então a gente está falando de uma sociedade que valoriza muito mais o homem e geralmente o homem mais velho daquele clã ou daquele gente, entenderam? Então o pai de família, ele vai ter poder total sobre a sua família, entendam isso. Ele tem poder de decidir sobre a vida dos seus filhos, ele tem o poder sobre os bens da família, das terras da família, ele tem o poder sobre os escravos adquiridos da família, ele tem o poder sobre a mãe, tem o poder sobre as mulheres da família, inclusive. E isso é levado tão a sério que o filho mais velho, ele não tem nenhum poder dentro desse clã, dentro desse gente, até a morte do pai, certo? Isso é levado muito a sério, a questão dos anciões na Roma, né? Que eu já falei no vídeo de Grécia, que é anciões ou anciãos, o plural aí, ele pode ser colocado das duas maneiras. E essas famílias mais fortes, prestem bem atenção, acabavam formando um seleto grupo de pessoas ricas, de clãs ricos, que a gente vai chamar de patrícios, que vem dos pais mesmo, né? Dos pais de famílias, né? Os patrícios, então, seriam, na questão social, as pessoas mais ricas, das famílias mais ricas dessa monarquia romana. A questão da multidão, a gente vai dar um nome. A multidão, que seria a base de sustentação aí dessa estratificação social que a gente está falando. As famílias mais pobres, os povos livres, mas porém pobres, a gente vai chamar aí de plebeus, a plebe, certo? Então nós temos patrícios, as famílias mais ricas e a multidão, o povo, no geral, que não era rico, que não tinham as melhores terras, que muitas vezes não tinham terras, mas viviam em Roma, eram os plebeus. E os plebeus muitas vezes trabalhavam para os patrícios. E aí existe uma relação aí de clientelismo que a gente está falando. Eles eram clientes dos patrícios. Mas como assim? Se eles forneciam trabalhos aos patrícios, não seriam os patrícios os clientes? Não, porque o cliente era o plebeu, porque ao mesmo tempo que ele trabalhava, ganhava lá um dinheiro para o patrício, cultivava nas terras do patrício, fazia alguma coisa para o patrício, ele também estava recebendo uma espécie de proteção desse patrício, certo? Isso lá na frente vai convergir com costumes lá no feudalismo, mas ainda não é essa hora, tá? Então esse plebeu, ele acaba sendo um cliente desse patrício. Além de que você também pode ter estrangeiros, principalmente que são comerciantes, que trazem coisas de fora de Roma para Roma também, que são chamados de clientes, que podem prestar serviços aos patrícios. Uma outra forma de trabalho de mão de obra que passou a ser utilizada já no Reino de Roma, mas ainda em pequena escala, já que Roma ainda é uma vila, mas isso vai se tornar gigantesco nos tempos da República, vai ser a escravidão. A escravidão de estrangeiros capturados em guerras, ou também existem pessoas de Roma mesmo que são feitos por dívidas. E aí você pode ser, por exemplo, um plebeu que acabou se tornando escravo de um patrício porque você está endividado com esse patrício. Então você acaba se tornando escravo. Mas também poderia acontecer em famílias de próprios plebeus, onde essa família estava passando por uma crise econômica muito forte, estava endividada, e aí você tem a figura do pai, como eu falei para vocês, que é tão importante tanto em famílias de patrícios como de plebeus, a figura do pai colocar os seus filhos como escravos, entregá-los a patrícios para se tornarem escravos. E aí os patrícios têm domínio total dos escravos. Eles podem castigar, enclausurar e podem vender escravo, e aí vai se diferenciar. Uma das coisas que se diferencia de servidão, e é algo que as pessoas têm muitas dúvidas: o servo não é um pertence, ele não é comercialmente
utilizado, certo? O escravo não, o escravo ele pode ser vendido. A partir do momento que se tornou escravo, o seu senhor o transforma numa espécie de mercadoria e pode vendê-lo. E as mulheres, gente? As mulheres aí a gente vai dar um nome pelo latim de matronas. As mulheres, existiam mulheres de famílias de patrícios e famílias de plebeus, então existiam patrícias e plebeias. As mulheres, elas não estão no ponto central da política romana, mas elas poderiam circular livremente por Roma, poderiam participar de eventos da sociedade romana, mas elas não tinham direito à participação política direta, certo? Então, as instituições que a gente for falar, as mulheres não participavam da sociedade romana, entenderam? Na questão da política, da sociedade elas participavam, elas não participavam politicamente de Roma. Tá, e já que a gente já citou o lado político, instituições romanas que foram criadas já na monarquia, algumas delas perduraram, outras se modificaram um pouco, mas ainda assim permaneceram durante o período da República e o período do Império. Vamos falar dessa organização política de Roma agora. Na questão da monarquia romana, logicamente você tem a presença do rei, de um rei. É importante que vocês saibam, ao longo dessa história da monarquia romana, nós tivemos 7 reis, os 3 últimos foram etruscos, como eu falei para vocês, mas antes da gente chegar lá a falar desses reis, vamos só entender uma coisa importante. Essa monarquia não era hereditária, tá? Por que ela não era hereditária? Porque nós temos como grande característica da sociedade romana, e aí passa pelos 3 períodos da história romana, o Senado. O Senado vai ser muito importante, porque o Senado é o ponto central da história de Roma, da política romana. O Senado vai ter aí 3 grandes funções dentro dessa política de Roma. 1, a escolha do rei. Então não é hereditário. Então há uma questão de influência, às vezes você pode ter inclusive filhos de reis que assumem lá na frente, mas não é uma regra, tá? Então isso é muito mais por uma influência naquele momento do Senado, para a escolha do Senado. A influência do rei, o poder de legislar sobre os plebeus, sobre a sociedade romana, o Senado logicamente vai ter essa função, e uma terceira função é a de aconselhar o rei. É um conselho, né? Tem uma característica consultiva ao rei. Então o Senado, você já percebe que ele já tem uma força, talvez seja a maior força aí de Roma, já desde o início da monarquia. Logicamente que acho que vocês percebem que ele é formado por, geralmente em determinadas épocas, mais especificamente na história da monarquia romana, formado por homens pertencentes aos grupos de patrícios, tá? Das famílias mais fortes, as gentes mais fortes ou os clãs mais fortes, e a gente tem uma média de 100 pessoas inicialmente nessa monarquia compondo o Senado. Agora, significa que não existem outras assembleias? Existiram outras assembleias em Roma, sim, algumas delas se tornaram fortes ao longo do tempo. Na República a gente vai ter a tribuna da plebe, mas bem antes, a gente tem dentro da monarquia, como é o período que a gente está falando, da Assembleia das Cúrias. Assembleia das Cúrias, que vai ter um poder mais reduzido do que o Senado, ela é um pouquinho maior em número de pessoas, mas tem um poder mais reduzido. A Assembleia das Cúrias, ela é presidida pelo próprio rei, e ela tem a função de ratificar o que vem do poder executivo. Então ela pega tudo que o rei foi colocado e ratifica, mas aí tudo depois tem que passar pelo Senado, como eu falei para vocês, que vai ser a maior força. Lá no final a gente vai ter outras assembleias sendo formadas, mas aí eu vou falar inclusive no período de República sobre a Assembleia das Centúrias, que já são por militares, que inclusive não são nem feitas essas assembleias dentro da cidade de Roma, e sim nos arredores, no campo de Marte, deus da guerra, até mesmo por conta da presença militar, né? Mas, enfim, acho que deu para entender que a gente tem a monarquia, né, através desse rei, o Senado como principal força, que vai ter as principais escolhas, e nós temos a Assembleia das Cúrias, que vai ratificar o que vem lá do rei, e aí o Senado geralmente é o Senado que vai dar a palavra final em tudo, tá? Tá, então a essa altura eu acho que a gente já sabe muito bem da estrutura política, da estrutura social de Roma, mas por que a monarquia então acabou? Ela acaba muito por conta do Senado. Um determinado momento ali no século VIII,
Roma passa a ser alvo, né, de várias invasões. Quando a gente fala em invasões, algumas são em guerra, outras não. Mas os etruscos, como eu falei para vocês na última aula, eles estavam crescendo, as cidades etruscas estavam crescendo, né? As 12 cidades etruscas, principalmente a cidade de Tarquínia tinha crescido muito, e os etruscos chegaram a Roma, a população romana passou a crescer ali, né, daquela vila, ainda assim era uma vila, mas já havia crescido. Então, se antes a gente tinha a maioria de latinos, continuaram com grande maioria de latinos, mas nós já tínhamos sabinos ali, como eu falei para vocês, outros povos, e nós tínhamos também uma grande parcela de etruscos. E aí, o Senado, você já tinha etruscos no Senado, mas você tinha ainda a maioria latinos, e os 3 últimos reis de Roma foram de origem etrusca. Então, a gente coloca aí Tarquino Prisco, depois Sérvio Túlio, e depois o filho de Tarquino Prisco, que seria o último aí, o mais emblemático talvez aí, Tarquino o Soberbo. Eu falei que era filho, vocês viram que pulou uma aí, eles são de Tarquínia, né, naquela cidade-estado que eu falei para vocês que forte, né, do mundo etrusco, da Etúria, né, Etrúria. Porque houve uma questão de influência no Senado, não era hereditário, tanto é que pulou de filho, né. Aí o que a gente vai ter aí? A questão é que Tarquínio o Soberbo, né, até mesmo por uma tradição da Tarquínia, uma tradição bem militar etrusca, ele passou a querer governar acima do Senado. Então ele estava revogando leis que o Senado fazia, ele estava fazendo leis que já existiam em Roma, ele estava anulando várias leis e estava até impondo uma certa intolerância, né, religiosa ali dentro de Roma. Por exemplo, ele mandou destruir, fechar e cancelar os templos religiosos sabinos, porque, como eu falei para vocês, existiam outras etnias, outras culturas vivendo ali, que cada uma trazia um pouco de sua cultura, de sua religião. E ele valorizava mais era a cultura dos etruscos mesmo. Por exemplo, foi no governo dele que ele finalizou uma construção que vinha lá dos tempos do pai dele, de Tarquino Prisco, que era o templo de Júpiter. Então ele estava meio que impondo algo que era bem mais do campo dos etruscos ali em Roma. E aí já gerou aquela divergência com o Senado, até mesmo porque ele estava revogando leis do Senado. E o grande lance é que o filho dele, Sexto Tarquino, abusou sexualmente de Lucrécia. Lucrécia era uma filha, né? Na verdade, ela era uma patrícia romana também. E aí isso foi utilizado pelo Senado como ponto final. Na verdade, já existia essa divergência entre os etruscos e os latinos, mas isso foi utilizado como um grande ponto final contra Tarquino Soberbo. O Senado acabou destituindo o Tarquino do seu trono, tirando o trono de Tarquino. Tarquino teve que se fugir, e com ele grande parte dos etruscos passaram a ser perseguidos pelos latinos, e aí ele acabou sendo o último rei de Roma. Por quê? Porque o Senado percebeu através disso que não havia como escolher um novo rei de Roma, que poderia causar mais divergências, já que a gente já teve essa abertura de Tarquino Soberbo tendo essas divergências com o Senado. E a partir daí, em 509 a.C., é fundada a República Romana, e inicialmente com amplos poderes ao Senado. O que a gente vai ver de Júlio César como ditador perpétuo, tudo isso, inclusive, é já para o final da República Romana. Inicialmente, a gente precisa entender que o Senado, por uma questão de necessidade própria, de identificar que o seu poder estava sendo ameaçado, o Senado instituiu a República Romana em 509 a.C., certo? Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido sobre essa aula. Eu só quero falar uma coisa para vocês, que aspectos em relação a cotidiano e a cultura, eu vou fazer um vídeo específico assim que a gente passar essa parte do andamento de Roma e de política e sociedade, principalmente para falar sobre religião e mitologia romana. A gente vai ter isso aqui no canal, sim, certo? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, amo vocês de coração. O vídeo ficou grande, mas o importante é o detalhe, o importante, além do conteúdo detalhado, é a didática. Amo vocês de coração, grande beijo, fui!